Let's open with prayer. Vamos abrir com uma oração. Almighty God in heaven, Deus Todo-Poderoso, que está no céu, we thank you for the privilege of working in your vineyard. te agradecemos pelo privilégio de podermos estar trabalhando We no pray your Holy Spirit be with us now. teu campo de lavoura. Pedimos o teu Santo Espírito agora, And even unto the end. In Jesus' name, amen. até o final. Em nome de Jesus, amém. Okay, so sorry I can't be with you, Peço desculpa que não but posso thank you estar for com inviting me to speak vocês, today. mas agradeço pelo convite para poder falar hoje. Thank you for inviting me to speak today. Obrigado por me convidarem para falar hoje. The reason I'm here, A razão pela qual estou aqui, the reason I'm here is I was in the Sunday law meetings. é que eu participei das reuniões do I decreto was agreeing dominical to everything, agreeing to the 5 evidences. e também concordando com tudo, com as 5 evidências. I did have some questions, but I didn't raise them. I should have. Eu tive algumas perguntas e, porém, não as fiz. Eu deveria ter feito. I'll go through them today, but I don't think they're too serious. Vou passar pelas perguntas hoje, mas não acho que sejam muito sérias assim. I'll go through them today. I don't think they're too serious. We'll see. Veremos. But I agreed to everything, as I said. Mas, como eu disse, eu concordei com tudo. But then someone says to me, great, you can teach it at ICM. Não entendi tudo, mas assim, And que then I bom thought, que oh no, I can't, because I've got these things I don't understand. I should have raised them at the time. você pode ensinar na campanha internacional. E eu pensei, não posso não, porque eu tenho esses questionamentos, deveria So ter feito someone as asked me to perguntas go a through these tempo. bits I don't understand. Então, alguém me pediu para passar pelos meus questionamentos. Okay, so that's why I'm here today. É por isso que eu estou aqui hoje. It's only one of the evidence, Quintus Fabius Maximus Scourges. É só sobre uma das evidências, é sobre Quinto Fábio And I think Máximo probably Curtius. one of the reasons I didn't raise my questions in the meeting E penso que uma das razões pela qual eu decidi não levantar meu questionamento antes, because I can clearly see that Fabius represents voting. é porque eu consigo ver claramente que Fábio representa o voto. And that was the main topic for discussion. E esse era o principal tópico da discussão. One of the bits I don't understand uma das is partes that, que não entendo, I'll just say Quintus, goes at 273 BC. é que Quintus se encaixa em Which is our 273 increase of antes de Cristo, que é o nosso aumento de conhecimento. And I can't understand Eu não consigo entender how we can just move it 2 marks ahead to Sunday law. como podemos movê-lo 2 marcos para frente o decreto I can't dominical. understand what would give us license to do that. Eu não consigo entender o que nos dá licença para fazer isso, fazemos isso. What license or law or methodology allows us to do that? Qual licença, qual lei, qual metodologia nos permite fazermos isso? So I know you can move things out of their context. Eu sei que você pode mover as coisas para take fora the do Red seu Sea contexto. crossing. Nós pegamos out of its context, Alpha of Ancient Israel. O atravessar do We say it goes at Mar Vermelho 2001. e tiramos ele de contexto e encaixamos ele
para Symbolically, 2001. of course. We take 27 AD out of the context of the Omega of ancient Israel. Pegamos 37 depois de And Cristo, also do seu say it contexto goes do at 2001. Israel Omega. Também dizemos que vamos encaixar isso em 2000, August 11th, 1840, etc., etc. 11 de agosto, 1840, etc., etc. But I don't know of any, and correct me if I'm wrong, I don't know of any time we move it out of its context that way. Does that make sense? Mas eu não sei de nenhum exemplo onde tiramos ele do contexto desta maneira, e me corrijam se eu estou equivocado. Historically, it happened that way, Mark. We're just going to place it there. Historicamente aconteceu este marco e a gente coloca simplesmente no outro. Okay, so then my second misunderstanding Meu segundo mal is the entendido, following. o que eu não entendo, I understand that é o Gurges seguinte. means flood. Entendo que Gorges significa dilúvio, inundação. But then we go to the Bible Mas logo vamos para a Bíblia to interpret a non-biblical character. para interpretarmos caráter, And I don't understand how we can do that. Personagem não bíblico. E não entendo como And podemos I'll fazer isso. elaborate that. I've made that a separate point. Eu vou fazer disso ponto separado. But if you can do that, then I agree that flood equals 1,260. Mas se pudermos fazer isso, eu concordo que inundação significa And I agree 1260. it starts at 538. E também concordo que começa em 538. And I agree there was a Sunday law at 538. E concordo que há decreto dominical. But here's my thought. Mas meu pensamento é o seguinte. So we're going to say Gurges equals Sunday law. Então nós dizemos que Gorges é igual ao decreto dominical. Because there was a Sunday law at 538. Porque há decreto dominical em 538. But also at 538, you have a third geographic area plucked up. Mas também em 538 temos uma terceira área geográfica retirada. And where do we place? And what waymark do we place that at? E onde nós colocamos este marco? We say that's Daniel 12:1. Nós dizemos que isto é Daniel 12:1. King of the South, glorious land, Rei do Egypt, the Sul, world. Terra Gloriosa, Egito, o mundo. So there, 538 equals Daniel 12:1. Então, lá, 538 é igual a Daniel 12:1. And then another thing happened at 538. E logo outra coisa aconteceu em 538. Rome rules the world supremely. Roma reinando o mundo de forma suprema. And what waymark do we say that happens at? E em que marco isso acontece? O que dizemos? Daniel 12:1. Daniel 12:1. And then what else do we say happens at Daniel 12:1? E que mais vemos acontecer em Daniel 12:1? There's a universal Sunday law or a worldwide Sunday law. É decreto dominical universal, o mundial. So I'm thinking. Então eu penso.
surely 538 would then be the worldwide Sunday law, no? Certamente 538 seria o decreto dominical mundial, não é? I can imagine this one can be answered. Imagino que isso aqui pode ser respondido. I can actually imagine my friends squirming in their seats trying to say, Aaron, I know the answer. Até consigo imaginar meus amigos, minhas amigas assim, então, os seus assentos, eu sei a Symbols can have resposta. more than one meaning. Maybe it could be both Sunday laws. Símbolos podem ter mais que um significado, talvez podem ser ambos os decretos dominicais. And as you know, I try and fight against my own arguments. E, como vocês sabem, estou aqui lutando contra meus próprios argumentos. And I was thinking, when we look at the first and second woe, E penso que quando olhamos para o primeiro e we segundo do ai, cherry pick the characteristics we take from them. nós escolhemos a cereja no bolo, não? Quando escolhemos And as apply them to our time. características e aplicamos So maybe ao it's nosso okay tempo. to cherry pick the Sunday law. Então, talvez está permitido a gente pegar essa cereja no bolo From e 538 story, do decreto dominical, da história do 538, independently of these two characteristics which give us a problem. independente dessas duas características que nos causariam problema. Okay, so the last thing I don't understand Agora, a última coisa que eu não compreendo is how you can interpret a non-biblical symbol using the Bible. como você pode interpretar um símbolo não bíblico usando a Bíblia. So, for example, Por exemplo, let's say you're reading a secular book about World War II. vamos dizer, você lê um livro secular sobre a Segunda Guerra Mundial. And you're reading about Hitler and you see a flood. E você lê sobre Hitler, você vê uma inundação, Maybe there's a general flood in the Talvez. Nazi army. Uma inundação geral entre o exército Or maybe nazista. Hitler's palace gets flooded. Ou talvez o palácio de Hitler é inundado. Would you really be convinced that that story can go at Sunday law way mark? Você realmente pegaria essa história, então, para aplicá-la ao decreto dominical? Especially if it's out of sync with the rest of the line of World War II. Especialmente estando fora de sincronização com o restante da história da Segunda Guerra Mundial. The end. Acabou. Thank you. Obrigado. Guess I didn't hand over very well, did I? Talvez eu não fiz uma transição muito boa. I guess you're going to take over there, are you? Vou passar para vocês, tudo bem? Okay. Can you hear us, Aaron? Consegue nos escutar, Aaron? Yes, I can hear you. I can hear you. Okay. Sim. So what we're going to do is O que nós faremos? Curtis is going to do a 20 to 30 minute, I guess, presentation Curtis vai fazer uma apresentação de 25 a 30 minutos to answer a specific question which doesn't directly relate to the points that you've made. Para responder uma pergunta específica que não está relacionada diretamente à pergunta que And você fez. before that, Mas antes disso, Lessing is going to answer another question that was brought up in the previous study.
o Blessing vai responder outra pergunta que foi feita no estudo anterior, that doesn't directly relate to what you said either, que tampouco está ligado diretamente a que você disse, but I think the answers that they're going to give mas eu penso que essa resposta que at eles some degree darão do impact some of the models that you either hold to or that you've mentioned here. de certa maneira influenciam os modelos que você segura ou Is that você okay? mencionou aqui, tudo bem? Is that okay, Aaron? Bem, Aaron? Have we lost him? Sorry, I ended up stayed on the French translation, so I didn't hear you. You could quickly summarize You that. didn't hear any of that? French translation. Hold on. You understood what I said? Entendeu So- o que eu disse? I'll just quickly do that again then. No need to Vou repetir. translate. We're going to, Curtis is going to give a 20 to 30 minute presentation. Before that, Blessing is going to say Ele está something. apenas repetindo. Both of what they're going to say doesn't directly address the points that you've brought forth, but they may relate to them. And the first point that you brought up, Quintus Fabius Maximum Gurgis at 273 before the Sunday law, is one of the points that we haven't discussed at this camp, and so we won't be giving an alternative answer or rebuffing that in any shape or form. So we're going to hold that one on its own, but the other two we're probably going to touch on in those responses. And at the end, if there's time, you'll have an opportunity to respond back. Is that okay? Okay, thanks. Okay. Obrigado. So in our last presentation, or Q&A, Então, nossa última perguntas e respostas. someone asked, there was either a question or we gave a statement about the King of the South. Houve uma pergunta ou uma declaração sobre o Rei do Sul. Its role and its failure. Seu papel e sua falha. And this is partly connected to an issue that Aaron has with what's being taught. Isso tem parcialmente a ver com problema que Aaron tem com o que foi Which ensinado, can be described as either the prophetic role of the death of Navalny, que pode ou ter a ver com o papel profético da morte de Navalny, or if you go to an old study which Elder Terry repeated in Tahiti this year, I think, ou se você voltar para estudo antigo que Ancião Terry repetiu no Tahiti este ano, creio, the three Romes. as 3 Romas. Oh, Fiji, I said Tahiti, I meant Fiji, sorry. Eu queria dizer Fiji, perdão. Where a model is developed to show that at the Sunday law, the death of the King of the South is an eternal death. Onde ela desenvolveu um modelo mostrando que a morte no decreto Mical, uma morte I think it interna. helps answer those questions. Creio que isso ajuda a responder essas It perguntas. directly deals with the role of the King of the South and its failure. Tem a ver diretamente com o papel do Rei do Sul e a sua falha. So you want me to go ahead? Okay. Oh. Yeah, I think I'll sit. No. Okay, so I'll try and be as brief as possible. Vou tentar ser o mais breve possível. The understanding I have about the role of the King of the South and therefore the King of the South's failure O entendimento que tem sobre o papel do Rei do Sul e a falha do Rei do Sul is based on my understanding of the first few verses of Daniel 11. é baseado na compreensão acerca dos 3
primeiros So, versículos de Daniel 11, verse Daniel 2 and 3 11. Então, Daniel 11, speak about the rise of the Grecian kingdom, versículo 3, fala sobre a ascensão do which is really the reino da Macedonian Grécia. Empire. So I say verse 2 and 3 Eu disse versículo 2 e 3, because in verse 2 you have the work of Xerxes the Great. porque em versículo 2 você tem a obra de Xerxes o Grande. I'll just say he irritates the Greeks. Vou dizer que ele irrita os And the gregos. Greeks were a collection of independent city-states E os gregos eram uma coleção that de didn't like each other. estados, cidade They independentes had their que own não gostaram agendas. um do outro, que tinham sua But própria what agenda Xerxes cada um. was able to do Então, o que Xerxes conseguiu was fazer give them a reason to unite. foi lhes dar uma razão And para se unir. Alexander capitalized on that E Alexandre tirou and proveito used disso that e usou isso to unite the Grecian states into the Macedonian Empire. para unir os estados gregos no Império Macedônico. So we know the book of Daniel says that Greece is a kingdom that rules the world. Sabemos que o livro de Daniel afirma que Grécia So what reinou o you mundo. had was a worldwide empire, O que você tinha or foi o you could Império say a one world Mundial, order. ou uma ordem mundial de só mundo. But when Alexander died, Mas quando Alexandre morre, that world order was going to fall apart. essa ordem mundial iria cair aos And the pedaços. reason why it fell apart E a razão pela qual caiu aos pedaços was the successors were not united on an agenda anymore. foi que os seus sucessores não estavam unidos numa só agenda. The successors of Alexander, his generals, were not united anymore Os seus sucessores, os generais, não estavam because they didn't have a mais unifying unidos, agenda. porque não tinham uma agenda que The os Persian unia. Empire had been defeated, O Império Persa havia sido conquistado and the general that had brought them together had died. e o general que os havia juntado So they each had their estava own morto. agendas. Então, cada deles tinha sua So própria agenda. the following verses after verse 3 and 4 Os seguintes versículos, talk about após two 3 kings e that are fighting 4, each other. fala sobre dois reis que lutam um contra o That fight outro. is all happening within the context of what world order is going to succeed the one that Alexander set up. E essa batalha, esse conflito acontece no contexto de qual a And ordem Daniel mundial que tells us deve that the seguir. king of the north was the most powerful E Daniel nos conta que o rei do norte era o mais of poderoso the divisions that remained after Alexander's kingdom das fell apart. divisões que sobraram depois que o So I reino want to de define what Alexandre powerful caiu aos means. pedaços. I will not define what powerful means, Não vou definir o que significa poderoso, but the king of the south now comes into the story. mas agora entra na história o rei do sul. And the role of the king of the south E o is papel to do rei make do sul sure é that assegurar this powerful king of the north que esse rei does poderoso not do norte implement his agenda on the world. não implemente Because remember, their argument is a sua who is agenda ao going to rule the mundo. world Mas lembre-se que o argumento é quem vai reinar o now mundo that Alexander has died. agora que Alexandre está morto. So the king of the south resists the king of the north. I think we already know that. O rei do sul resiste ao rei do norte. But the Acho que reason why isso the já king of the south sabemos. does that Mas a razão pela qual o rei do sul faz is isso because the king of the south is resisting a personal, I'll just say personal agenda of the king of the north. ele resiste a uma agenda The king pessoal of do the rei north was do not norte. implementing the universal agenda of Alexander. O rei do norte não estava implementando a agenda universal de Bringing it to Alexandre. today. If we talk about the story of the king of the north and the king of the south,
para sobre hoje, quando falamos sobre a We história know do Rei based do on Norte e Rei do Daniel Sul, sabemos que é baseado em that Daniel, it's the story of a world order in decline, que é a história de uma ordem and the mundial em fight or the declínio, argument is over what's going to replace it. e a discussão é sobre o que tomará o seu And lugar. this has to be a world order that had brought all the nations together. E isso deveria ser uma ordem mundial que You deveria could call unir it as a global nações. agenda Poderíamos chamar isso de agenda or global, globalist agenda. uma agenda globalista. And how I choose to define it E a maneira como eu escolho is definir the free movement of capital, seria a movimentação movement of livre de people, capital, a and the free movimentação livre movement of de ideas pessoas e a movimentação livre or de information. ideias ou informação. This is the international contract that all nations signed up to. Este é o contrato internacional qual todas as nações And the role assinaram. of the King of the South E o papel do Rei do is Sul to make sure é assegurar that world order, que is esta ordem mundial, let me say it another way, sorry. vou falar de forma The diferente, King of the North o Rei do Norte does not have that agenda. não tem essa The King of agenda. the North wants to implement its agenda. O Rei do Norte quer implementar a sua própria It's agenda. against the free movement of capital, Ele é contra a movimentação livre against the de free movement capital, of people, movimentação and the free livre de movement of pessoas information. e também movimentação livre de informação. We say the King of the North is the United States, Nós dizemos que o Rei do Norte é but os Estados particularly the Unidos, United States, mas os Estados Unidos em particular, when it's trying to implement an American agenda. quando está tratando de implementar uma agenda So americana. American ideas, Então, ideias americanas, an American economy, I'll say, vou dizer, uma economia And- americana an American immigration agenda, e uma agenda americana de imigração, defining how the world should run definindo como o mundo deveria in funcionar an American way. de uma maneira And the americana. King of the South E o Rei do was Sul meant to resist that. era So when Putin para first ter came up, resistido isso. Então, quando Putin surgiu pela primeira vez, Putin was working in reference to that system. Putin estava He did a lot trabalhando of em things, referência a este sistema. he Ele fez understood and muitas coisas, e ele that entendeu e economics is the most reconheceu important thing, que a economia é because that's a what mais that international importante de system was todos, set up for. porque é para isso que o sistema internacional If estava you construído. integrate the economies of the world, Se você integra as economias no do one country mundo, will dominate another. nenhum país vai dominar o outro. So when he would act the way he would act, Então, quando ele agia da maneira que ele he agia, would do everything he would do in reference to that system. ele fazia tudo em referência a este sistema. And as long as he did that, E It kept enquanto ele America in fazia check. isso, ele mantinha a He worked América em the cheque. West, I'll say, Ele colaborava com o he Ocidente, traded with them. eh, And even if he would fazia misbehave comércio com ele. sometimes, E mesmo se comportando mal às he made vezes, sure that he didn't upset them enough ele assegurava que não os irritava demais to turn that international system upside down. para revirar este sistema But internacional. when you get to 2021, Mas quando você chega a 2021, Putin changes his behavior Putin muda o seu Radically. comportamento de forma radical. and he puts politics, Ele coloca política personal politics, pessoal, you política can pessoal, call it Russian politics and personal preservation. He preservação puts that pessoal over economics. e preservação You see russa that in- acima da economia. The buildup of the military to invade Ukraine. E você vê isso no crescimento militar que His Ele- rhetoric about Ukraine, aumenta para invadir a his Ucrânia. messaging about A Ukraine, sua retórica, as And he suas sparks the mensagens sobre a largest- Ucrânia. military buildup in Europe since World War II. E ele, então,
fazendo esse He had come aumento to a militar, né, maior que where teve self-preservation na Europa desde a Segunda Guerra was more Mundial. important to him Então, a than autopreservação era preserving mais the system importante que that preservar it o had sistema, been capable of serving as a meaningful restraint to an American agenda. que serviria como uma resistência So once he did that, significativa contra that changes behavior. os He americanos. Uma vez que isso capitulated acontece, to the King of the que, North agenda que ele muda seu comportamento, ele está capitulando para because a Donald agenda Trump do Rei do Norte. Porque Donald puts Trump politics over economics. coloca He políticas doesn't care acima about da the international economia. system. Ele não se importa com What he cares o about sistema internacional. Com que ele se is importa America first. é You América see it in his primeiro. immigration policies. You see it in Suas, his economic se policies vê isso nas and políticas his overall ideology. de It's imigração politics over e economics. você So when vê the King of the isso South does the same thing geral, não? A in política acima 2021, de he economia. suffers an ideological defeat to the King of the Então, North. no seu primeiro mandato, ele passa por uma And the King of the North derrota didn't need to do ideológica. it. And the King of the North didn't need to do anything to the E o Rei King do of the South in Norte 2021. não precisava fazer nada contra o Rei do Sul em 2021. We know this because the King of the North didn't need to do anything to the King of the South in 1989. Sabemos porque In 1989, em the fall of the Soviet Union 1989 was internal. a queda do Rei do Sul The foi Soviet interna. Union changed its behavior. Também foi uma The mudança work had de been done before comportamento. 1989. O trabalho havia sido feito antes de In the same way, 1989. Da mesma the maneira, fall of Putin, or the King of the South, a queda de Putin, o in do Rei do 2021 Sul, was 2021, marked by a change of its behavior. foi marcado por uma mudança de The seu work had been done comportamento. before 2021 O trabalho havia sido feito antes de in Trump's 2021, first term in office. durante o primeiro mandato de Trump. So I'm done. Acabei. particulièrement parler du terme du mot Navalny et la défaite interne. So I've tried to explain the role of the King of the South Eu tentei explicar o papel do Rei do and that Sul Putin stopped caring about the system. e que Putin parou de se importar com o sistema. He was willing to take whatever the economic consequences Ele estava disposto a aceitar quaisquer of his political consequências actions econômicas das political suas ações because políticas, he was now preoccupied with self-preservation. porque ele estava agora preocupado com a sua Navalny, autopreservação. on the other hand, as far as I understand, cared about Russia. He was a Russian Navalny, nationalist. em contraste, ele se preocupava Navalny com Rússia. Ele era um would nacionalista have russo. E Navalny, he would have represented a continuation ele teria representado uma continuação of a Russia de uma Rússia that would work within the system, que estaria trabalhando dentro do that would sistema, not prioritize politics over economics, que não priorizaria but give política economics its acima da proper place. economia. I think earlier Ele on it had daria been a phrased economia as seu working próprio with the lugar. West, Ele formulou isso em algum momento como trabalhar junto com o because that Ocidente, system porque aquele sistema was built, like I said, to keep any one nation from dominating the others. estava construído para reter It's qualquer not necessarily that it was done well, nação de dominar a outra. but that was Não, its purpose. não era que And Navalny represented Esse era a o continuation propósito. of that. E Navalny representava uma continuação So disso. once he died, E uma vez que his ele voice was silenced. morre, a sua voz foi silenciada Putin's agenda won the day. e a agenda de Putin There ganhou. was no more hope Não havia of mais Russia esperança
de Rússia continuing its role as the king of the South, continuar o seu papel como as rei a do Sul, resistor of the agenda of the king of the North. como existindo a agenda do rei do Norte. Is that good enough? If Navalny hadn't died, Alors, un autre point, si Navalny n'était pas mort, if his ideology had won the day in Russia, si son idéologie avait gagné en Russie, if Navalny hadn't died, si Se Navalny Navalny n'était pas mort, não his tivesse ideology had morto won the day in Russia and Russia had changed, e a sua agenda tivesse ganhado, não? E Rússia teria mudado, and como the rest of the world, Rússia e o restante do in mundo, this model that you've spoken of, neste modelo que você how would that have falou, prevented Trump, America, the King of the North, from accomplishing their will, their agenda? como isso teria detido, né, Trump, Estados Unidos e do Norte de implementar sua agenda? Qual o modelo para isso? Porque as pessoas não That if acreditam Navalny had lived, it would have been sufficient to stop Trump. que se Navalny tivesse permanecido vivo, que isso teria sido Okay. suficiente para parar So like I Trump. mentioned with Daniel 11, Como eu já mencionei com Daniel 11, the universal agenda of Alexander a agenda universal de would have Alexandre prevented any independent Grecian from becoming more powerful than the rest. teria prevenido que qualquer nação grega They would have all independente been the teria same. se tornado mais And that's what dominante we que a have with outra. the international system. Isso que temos no sistema internacional. I think in its most refined form, we see it in the post-World War II world. E creio que da sua forma mais refinada, observamos isso We see a no lot mundo more pós-Segunda economic Guerra Mundial. integration. Nós vemos uma integração econômica, Trade is internationalized o comércio é because politicians recognized internacionalizado, that porque nations worry about the economy. políticos reconheceram que as So if you make the nações nations dependent on each other, se importam com a you make economia. supply chains global, Então, se você as torna independentes countries e will have less incentive você torna as suas to fight each other. cadeias do, econômicas globais, então It's not terão only the countries menos they fight that suffer, incentivo para se lutarem um com o outro, porque They se suffer as estivessem lutando, então Rightly or eles wrongly, também acabarão sofrendo. that international system centered in the West, the Western world. Sendo certo ou errado, esse sistema And acabou se plays a concentrando no major role in Ocidente. that. We have the European Union, Temos a União that Europeia, was formed as a counterweight to the United States. que foi formada como um contrapeso contra os Estados Unidos. But I don't think the European Union was strong enough to resist the United States on its own. Mas me parece que a União Europeia não era Because forte o most of the suficiente para movers and shakers resistir in the EU aos Estados Unidos, porque are os also in que NATO, a maioria which is dos a que military alliance tem run by the United States and assim, designed voz, to keep né, Europe weak na and dependent on the United União States. Europeia também está na OTAN But e o Russia, on the papel other deles hand, é manter it's a not in Europa NATO. fraca. Mas It's Rússia not dependent não on the United States in parte the da same way. OTAN e não depende dos Estados Unidos da mesma So if maneira. Europe would work with Russia, Então, se a Europa that would colaborasse be a com more Rússia, effective counterweight to the United States. seria um contrapeso mais eficaz contra os Estados So if Unidos. Navalny's ideology had won the day, Então, se a ideologia de Navalny tivesse ganhado, there would definitely have been an effective counterweight to American nationalism. certamente teríamos um contrapeso eficiente It would contra o have been far more nacionalismo difficult americano. Teria sido muito mais for difícil Trump
para Trump to implement his vision of the world. de implementar a sua visão if do that- mundo. Answers the question. Não sei se isso responde. If he can get the world to be divided, he can conquer. Se ele conseguisse, Russia had done, as you have suggested, se Rússia tivesse feito como that se sugere, economic alliance between sugere. Russia, Europe, and most of the other world, a aliança econômica entre Rússia, Europa e o restante do would have mundo meant they would continue to prosper and America would become economically poorer. significa que eles continuariam a prosperar economicamente e a América se tornaria To the mais point where pobre, America woke up and said, we're going to get with the system. até o ponto em que a América That would be despertaria the para restraint. dizer tá, Yes. vamos colaborar com o sistema. Essa seria a Hope restrição. that helps people. Ok, espero que isso ajude as pessoas. I'll get Curtis to repeat in a minute what was just said. Vou pedir para o Curtis repetir daqui a pouco o que acabamos de dizer. No? Okay, I'll do it then. So Eu vou fazer. we've talked for quite some time. Já ensinamos há Elder bom Terry tempo. brought this idea, this model to us, Ancião Terry nos that trouxe there's esse an eternal modelo, death que é uma morte interna, symbolically marked by the death of Navalny. marcado And simbolicamente pela people morte de found it Navalny. difficult to accept As pessoas tiveram dificuldades that if he had won, aceitar que that entender would have been se ele tivesse sufficient resistance ganhado, to que isso stop the United States ruling the world. isso teria criado resistência suficiente para parar os Estados Unidos de What's reinar just o been mundo. described O que acabou de ser descrito is a model that explains how that resistance would have happened and how it would have effectively stopped the United States. é um modelo que descreve como isso teria acontecido e como isso teria de fato parado os Estados Unidos de reinar o mundo. I guess each of us needs to be persuaded Eu creio que of cada the logic and de the model nós that's being used. precisa ser persuadido Because it's da based upon modelo e da lógica que está sendo previous usada, histories. porque ela se baseia em The two histórias that were offered prévias. were 1989 E as duas que foram oferecidas foram and 1989 Grecian Empire, e o Império Grecian Grego, Kingdom. o Reino Grego. In its early stage, the King of the North, Alexander the Great, No seu estado inicial, Alexandre o Grande, and then as Magno, it morphs into the King of the North and the King of the South. e logo a sua transição para Rei do Norte e Rei do Sul. So it has prophetic modeling built into it, Então, o modelo and it profético, has a profético perspective which is an economic one. está envolvido, Hopefully né? that helps. E também tem o aspecto econômico. Hello? Testing, testing. C'est bon? Okay, Muito bem. okay. It's been a long week, Tem sido uma longa semana and I hope that everyone has felt as blessed as I have e espero que todo mundo tenha se sentido abençoado como eu me to senti participate in what's gone on this week. e poder ter participado do que aconteceu essa semana. This afternoon, Essa tarde, after lunch, após I o walked almoço, into the dining room entrei na sala de and was ambushed. do almoço e aí me pegaram, But I've gotten used to it now. mas já estou me acostumado com isso. And the discussion that was held in the afternoon E a discussão que aconteceu durante a tarde is what this team of workers has been grappling with this whole week. é
o que essa equipe de obreiros tem estado lutando In a semana South toda. Africa, Na África do I spoke Sul, about a key event that happened after 34 AD. eu falei sobre um evento-chave que aconteceu The 34 Council of Jerusalem. depois de Cristo, o Jerusalem Conselho Council. de Jerusalém. Salem. I think it's in Acts. I can't remember the chapter. Acts 15. Atos 15, eu creio. And I made the comment Eu fiz o that comentário what's happening in that story que o que acontece is naquela história significant for the institution that this movement is building. é significante para a instituição que Because the este events movimento at that está council construindo, porque os eventos daquele were concílio directly tied to the Sunday law that we mark in that history. está diretamente ligado ao decreto Mical que marcamos naquela história. And the beautiful thing that came out of that E o lindo que surgiu was daquilo that it took arguments and discussions from a team of teachers é que precisou de argumentos e to develop the truth. de uma equipe de And for me, professores that's para been the beauty of the desenvolver last year, a verdade. Isso tem if sido we para come to the mim conclusion that it is truth. a beleza da verdade So desse what I ano want to todo. go through Se a gente chegar na conclusão que isso é verdade. is, in my mind, I won't say a conclusion, but the next step we need to take in Revelation 17. Então, para mim, isso representa o próximo passo que precisamos tomar em Apocalipse 17. We've gone on and on about these definitions of the symbols that we find in Revelation 17. Nós temos avançado bastante, não, sobre esses símbolos que nós And the encontramos understanding of what those em symbols Apocalipse mean 17 e a compreensão sobre esses has símbolos a bearing on what we understand about the Sunday law. tem o seu peso, o seu impacto sobre o que nós entendemos The woman, sobre o decreto Mical. Head and Mulher, beast. cabeça And what e the besta. theme or the story is between all these moving parts. E o tema So que I want to get the define definitions of the symbols esses correct. elementos. Então, eu quero acertar, né, And a definição dos we símbolos can make application of what it is today. e podemos fazer uma aplicação do que significam In hoje. answer to the question that came up earlier today. Em resposta à pergunta que foi feita So, hoje mais cedo. what is a head? O que é uma We should cabeça? all, I should hear him. Deveriam responder em coro. A political institution Uma instituição política with power. com poder. Not a person, Não uma not any pessoa, old entity, nenhuma entidade but it's antiga, specifically a political institution. mas especificamente uma instituição Which política, means that it's something que significa que a é structure algo, uma or estrutura, system um that sistema has rules and norms coded into it. que tem regras e normas dentro Strong's dela, is going to define it as the foundation of Oh. power. codificadas nela. Um, So we need to look for something where all the power comes from. então precisamos ver, né, de And if onde you vem ask esse poder yourself, todo. What Então, are se the você se various pergunta institutions that quais são exist as várias instituições que existem, that have power, que têm poder, that are political? que são políticas, I'd like 3 people gostaria to give me 3 options. que 3 pessoas me dessem Option 3 one. opções. Primeira opção, Just shout out an option. pode falar de voz alta uma opção. Okay, I hear the White House, Eu escutei a Casa Branca, I hear Constitution, escutei Constituição,
And the third one, E um terceiro, the Department of Justice. Departamento de Justiça. So if we look at these three options Quando olhamos para and essas we três ask opções ourselves, e nós perguntássemos why would the woman want this thing? por que a mulher queria tal coisa, What's the woman's ambition in qual a Revelation ambição da 17? mulher em Apocalipse 17? It's to rule the people, É para reinar as pessoas, take sobre as over pessoas. Ganhar the rule of those waters in that chapter, o reinado daquelas águas naquele capítulo, to influence them. para influenciá-los. So is she going to do that by Eh, taking control of the Constitution? Será que ela vai Does the fazer isso Constitution have the através power to do that? de assumindo o controle sobre a Constituição? I see people shaking their A heads. Constituição tem poder para As a fazer no. isso? As pessoas estão balançando as cabeças, The afirmando que Department não. of Justice. Departamento The de Department of Justiça. Justice is a very big department. Departamento de Justiça é um So as departamento we go muito through the grande. Department of Justice, E se a gente olhar passo And a all passo those pelo legal Departamento de lawyers, Justiça e aqueles and we advogados, look at the woman, if juristas, she's não? E going to have olhamos control para of a mulher, everyone, se ela tivesse controle sobre does she want the Department of Justice? Justice? será que ela queria controlar o It's too Departamento de limited. Justiça? Não, é She has limitado bigger demais. ambitions. Ela tem ambições maiores. White House. Casa Branca. The White House, A Casa Branca, I'm going to ask you to be specific when you say White House. quero que sejam específicos quando eu falo Because there's Casa many Branca. departments Porque há vários departamentos that are in the White House. que estão The na press Casa secretary Branca. is one of them. Secretário da imprensa é So- um deles. What use does the woman have with the press secretary? Então, que utilidade teria a mulher com a Nothing. secretaria So I'm gonna da make a imprensa? suggestion Nada. Eu quero fazer That uma it's the sugestão office of the president, que é the thing that has the most power in the nation, o escritório do presidente, o que tem To mais control the poder people. na nação para controlar as pessoas. It's not enough to say the executive branch, Não é suficiente dizer because the o executive ramo branch is executivo. made up of many O ramo departments. executivo consiste em vários departamentos. If we say office of the Se nós president, disséssemos o escritório do how does that presidente, translate to other dispensations? como isso se traduz para outras dispensações? Because today we have a president, Porque hoje nós temos um presidente, but in previous dispensations we had kingdoms. mas em dispensações anteriores tínhamos reinos. So there's a throne. Então temos um There's a trono. throne that that woman wants, É um trono que essa as mulher quer. was mentioned. Assim como foi mencionado, um rei. And so when we went through metonymy E se passássemos pela and synecdoches, por when Nebuchadnezzar, Daniel is telling Nebuchadnezzar quando Daniel disse a that the king Nabucodonosor is the kingdom, que o rei is he é o saying reino, you, Nebuchadnezzar, the person, ele diz então que você, are what's the boss here? Nabucodonosor, é Or a is he saying pessoa, that é o chefe institution aqui, that you sit on ou será que ele diz que essa is the thing instituição with power? sobre a qual você está sentado é a que tem Obvious poder? answer, it's the throne. Obviamente é Because Nebuchadnezzar A as an resposta é o individual trono. is nothing. porque Nabucodonosor como pessoa não é He has nada, no power. não tem poder. He needs the throne to accomplish whatever he wants. Ele precisa do trono para conseguir o que So this ele head, quer. we've Então, essa described as cabeça- going about doing its job. Descrevemos como It's good seguindo, fazendo o It's seu good trabalho, work. o seu bom trabalho, And it can look like this throne is empty e pode parecer que esse trono because we está don't read about a desocupado, woman riding this head. porque a gente não lê acerca de uma mulher montando essa But how cabeça. many women do we have in the book of Revelation? Mas quantas mulheres temos no We've livro read de about one of Apocalipse? them in 17. Lemos sobre uma delas Where do we em find the other one? capítulo 17, onde encontramos a outra. In chapter 12. In Revelation 12, Capítulo 12, em Apocalipse 12, verse, versículo, that chapter,
aquele capítulo, there's a good woman that's é uma running boa away mulher from being persecuted. que está And where does she fugindo go da to find safety? perseguição. E onde ela encontra segurança? Everyone said the wilderness. Todo mundo respondeu ao But I'm going to deserto, say the earth. mas eu vou dizer The a earth protects terra. her A terra a from that protege flood, daquela from that inundação, flood of ideas. daquela inundação That de ideias. earth is who? Who do we know that earth to be? Quem é aquela terra? So I've heard the USA, Todo mundo disse but Estados can the Unidos da América. USA protect that woman good enough, just as an Mas ambiguous statement? será que Estados Unidos consegue proteger essa mulher o suficiente The como thing that is set up declaração ambígua? to provide protection Aquilo que is this throne. estabelecido This para throne dar gives proteção refuge to this woman. é o trono, esse trono que dá refúgio And a this essa mulher. woman and this throne are going to work together E essa mulher, esse trono, vão colaborar to serve the people, para servir as which is the pessoas, purpose of the throne, que é o propósito do trono, of the office of the president. do ofício do So you have a presidente. good woman Então você tem uma boa mulher with a head. com uma cabeça. Now, from this afternoon, Então, I have dessa to bring tarde, some props eu precisei trazer alguns to utensílios talk aqui about what's going on. para falar sobre o que está acontecendo. Shaman, don't kill me. Não vai me I'll matar, draw it Shimon. out on the screen. Eu vou também desenhar aqui no quadro. So in the sixth dispensation, Então, na sexta you have a dispensação, good throne temos um bom with a trono good woman that's telling that e uma throne boa how to mulher. behave. E ela diz ao trono como deve se Because that comportar, throne porque is a aquele tool trono é uma that needs ferramenta to be controlled. que precisa ser And so that controlada. woman Então, is aquela going to mulher control it, vai controlar is esse going to trono, force a specific ideology vai on the forçar people. uma ideologia específica sobre as pessoas. And what is that E ideology that this qual é good essa woman is going ideologia to que a force boa on the mulher people vai using forçar as the throne? pessoas utilizando o trono? Human rights. Direitos humanos. It's going to protect people Vai proteger as pessoas, by forcing them to observe forçá-las human rights. de observarem direitos humanos. So we go back to Revelation 17 Voltamos para Apocalipse 17, because we want to understand porque nós queremos entender where this bad woman comes into the picture. onde entra ao cenário essa Where does mulher it start má, becoming a problem? em onde ela começa a In se tornar verse 2, problema. No versículo 2, the bad woman. a The bad woman mulher má is described é descrita in Revelation 17. no Apocalipse 17. These kings, Estes now we're reis, zooming into a specific dispensation, so agora I'll say estamos a king dando zoom a uma dispensação específica, então vou me is referir a going to do rei. what? Vai Is going to fazer do o what? quê? Vai fazer o quê? You have a good woman that's currently on this seat, Temos uma boa mulher que está atualmente sobre este assento. and there's this bad woman. E agora temos essa What does mulher it má. describe is happening between this king and this bad woman? E que está sendo escrito que acontece essa mulher má e esse rei. Revelation 17, verse 2. Apocalipse 17, versículo 2. Fornication. Fornicação. If you look up the definition of fornication, Se você procurar a it's an definição de fornicação, unlawful relationship. é um relacionamento And there's various lícito. examples E há vários exemplos that you can give of an unlawful relationship. que você pode dar sobre um relacionamento One of them ilícito. Is Um incest. deles é incesto. And you can list them, Você pode but listá-los. another one of them Mas o outro is adultery. é adultério. How do you know it's adultery and not Como any of você the other illegal sabe relationships? que é adultério, não em nenhum dos outros relacionamentos ilícitos?
because there's a marriage that's already in place Porque há matrimônio que já está between em a lugar good woman entre uma boa mulher and that seat, e aquele that eh, office of the president. eh, It aquela can't be any other no type cargo of do illegal presidente, esse relationship. trono. Não pode ser qualquer outro tipo de relacionamento ilegal, Our focus ilícito. O nosso foco is adultery. é adultério. So when we consider Quando nós this consideramos story of the Sunday law, esta história do and decreto we want to dominical understand e nós queremos when this entender bad woman quando essa mulher commits má adultery with this seat, comete adultério com este assento, o trono, we've been given various options. são nos dadas So várias now opções. the next step E agora o próximo passo is to understand who this woman is. é entender quem é essa We mulher. said the woman Nós dissemos a mulher is, é, as a definition, por definição, an entity uma entidade with an ideology. com uma ideologia. So we ask ourselves, Então nós nos what perguntamos entity qual is entidade thirsting after this seat está desejando aquele with an trono, assento, ideology com uma that is ideologia harmful for the people? que é daninha para as pessoas. Donald Trump. Donald Trump. We've been marking the rise and story of Donald Trump, Temos marcado a ascensão de Donald Trump, the person. da It's pessoa. important to distinguish between the personhood É importante distinguir entre a pessoa of Donald Trump as an entity de Donald Trump como and the entidade institution e a instituição of the seat of the president. do They're two cargo, different things. ofício do presidente. São So duas we have coisas this woman distintas. Então temos essa mulher that we're going to discuss after we pray to close Sabbath. que vamos discutir depois de encerrar e orarmos para encerrarmos o sábado. I will confirm after we pray to close Sabbath. Vou confirmar depois do encerramento de sábado. But let's pray. Oremos. Dear God, Querido we Deus, thank you for the blessings of the Sabbath agradecemos and pela the bênção love do that you've sábado shown us today. e o We recognize amor que nos that the mostrou hoje. relationship that you have with us, E reconhecemos o que We o can't teu see. relacionamento conosco, it's demonstrated podemos ver, é through the demonstrado teachings we teach. através And so dos I ensinos pray que nós ensinamos. Assim, That eu using oro that understanding, que, usando essa we can understand what's happening at the compreensão, end of the world. possamos entender o que acontece no fim do mundo. As we bring this camp to a close as well, E ao chegarmos a uma I conclusão, pray that the blessings of the encerramento, Sabbath may carry us through into a new week. oro que as bênçãos do sábado nos This is my carreguem prayer in através da Jesus' name. semana. Amen. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Continuing on from where, no, not continuing on. Continuando, não? She's not listening. I'll answer it not right now, but as we go along. So as we were saying, Então, como estávamos we dizendo, have this bad entity, temos essa entidade Bad. má, bad defined by its ideology. má definida pela sua ideologia. That's what makes it bad. Isso que a We have torna our woman, má. Temos essa mulher, the DJ Trump, the person Donald J. Trump, a who pessoa has an ideology.
que tem uma that wants ideologia, to sit on that throne. que quer estar sentado no trono, naquele And that trono. relationship E este is relacionamento called illegal, é chamado ilícito, fornication. é fornicação. So if we think about what that would look like Se a gente tentar imaginar como to isso answer a se question parece, that came up, para responder à pergunta you have a que throne, foi feita, temos and aqui when um trono, that president sits on this throne, e quando aquele presidente está sentado naquele trono, and puts on that crown, e coloca essa coroa sobre si, they no longer já they no não longer represent a person. representam uma pessoa. The personhood A pessoa, disappears o estado de pessoa Because now- desaparece, porque agora they're an institution. são uma instituição. That Aquele makes the chapéu thing that's sitting on the throne. faz com que aquela coisa que An está institution. sentada no So if trono ever you see torna ela the uma statements instituição. that come up Então, as declarações que você vê sendo that are feitas, signed by the president, que são assinadas pelo it says presidente, president ... diz aí, presidente, ponto, ponto, tell ponto, you para te that this is not a dizer personal statement. que isso não é uma It's declaração a pessoal, statement uma declaração from that chair, daquele from that throne, assento, né? from the Daquele office of the trono, president. do So now, ofício, né? this Do woman, cargo do Trump, presidente. wants to ride this beast. Então, essa It's mulher, only Trump, become a quer beast montar essa besta. when it adopts the ideology of the woman. E só se torna besta quando for the adota past a ideologia year, da mulher. Então, durante o we've ano discussed passado, 3 options nós discutimos 3 of opções when this event takes place. sobre quando esse evento acontece. Where the woman sits on the beast. Quando a mulher And está just in sentada the na besta, description of montada what na we've gone besta. through, E na descrição the que obvious answer, acabamos de the only ver, one that a makes sense resposta in what óbvia, we've said thus far, a única que faz sentido com aquilo que I hope you acabamos de should all dizer see, até então, espero que is vocês January the 20th. vejam que é Because that janeiro, president 20 de janeiro, is going to sit on that throne. porque é naquele momento que Do you see esse that? presidente se senta no trono. Você vê isso? But now you need to ask yourself, Mas agora você precisa se is that perguntar, what prophecy is trying to teach us? é isso que a profecia está tentando nos ensinar? Because as I've been trying to preempt this week, Porque como eu tentei as well as all the other teachers, dizer is that durante a it's semana, never como that straightforward. as outras professoras, Because we have professores, a key word, ehm, fornication, temos uma adultery. And if I want to palavra-chave, know what that means prophetically, adultério. E quando você quer entender o que I'm isso not going to ask significa, a school of lawyers. profeticamente, não vou consultar I'm uma going to escola ask a de prophet. advogados, And the prophet I'm going advocacia. to go to Eu vou consultar is Jesus. profeta. E profeta que eu vou Matthew 5, consultar é Jesus. Em Mateus 5, what is often looked at as a moral sermon o que muitas vezes se is parece in com reality a uma prophetic rebuke. sermão profético, muitas vezes Ellen White describes this é uma repreensão profética. Ellen parabolic White escreve isso em linguagem parabólica. I'm going to bring up a reference Eu vou mostrar uma referência, Thoughts from the Mount of Blessing, page 50, o maior paragraph 2. discurso de Cristo. I'm just going to read a one-liner. The new covenant promise is that I'm going to write my law in everyone in their hearts,
and in their minds I will write them. A promessa do This is novo about everything that Jesus is doing in that sermon. A promessa do novo So it's about concerto the é: new porei as covenant. minhas leis em seus corações e If as you know that escreverei it's em about seus the new entendimentos. Então, quando você sabe que sobre then o you novo know it has a concerto, relationship to the old sabe covenant. que isso tem uma relação com o antigo concerto, o And that antigo old pacto. covenant Esse antigo pacto is Jesus going into that old covenant with individuals. é sobre Jesus entrando naquele antigo He's going concerto into com that covenant with the indivíduos. nation of Israel. Ele está entrando nesse concerto, não? So this O new pacto covenant com a nação de Israel. Must be Então, about o the novo nation of Israel, concerto, o the pacto precisa ser institution, sobre a nação not de the Israel, a people. instituição, não as pessoas. In Desire of Ages, No desejado de todas as nações, page 229, página 299, sorry, 299, paragraph 2. She's going to speak about Israel and their expectations. ela fala sobre Israel, as suas expectativas For the kingdom of Israel, para o reino de Israel. and how in their minds E como na mente they deles, thought Jesus was coming to set up a new Rome, pensavam que Jesus havia a new vindo kingdom para to rule the world. estabelecer uma nova Roma, And reino Jesus para gives reinar this o mundo. sermon E Jesus to dá counteract that idea. aquele sermão para And this, from those desmentir words essa ideia. about, I'm going to tell you about a new kingdom, Então, baseado nessas palavras que eu vou dizer aqui sobre esse novo reino, should tell us deveria nos dizer that this is a parable. que isso aqui é uma parábola, Because throughout Jesus' parables, porque através das parábolas de he's telling Jesus, you about kingdoms. ele te fala kingdom acerca of de heaven. reinos, o reino dos My céus. point in saying all this Meu ponto em dizer is so tudo that isso when we read the Beatitudes or this sermon, é que quando we're lemos as sure that it's bênçãos, not não, just aquele any sermão, old moral lesson, temos certeza que isso não é apenas uma lição moral it's antiga, prophecy. é So we profecia. can relate it to Revelation 17. E assim podemos relacionar isso a Apocalipse We 17. spoke about some of William Miller's rules, Falamos sobre algumas das regras de Guilherme and one Miller, of them e uma delas was how to handle your most important word. é como lidar com a sua palavra mais importante. So I said, I want Jesus to tell me what adultery is. Então, eu disse que eu quero que Jesus me So I'm explique going o to que go to significa Matthew adultério. 5 E assim eu vou para in Mateus this 5, prophetic lesson, nesta lição profética, verse 28. versículo 28. Every word must have its proper bearing, E cada palavra precisa ter o which seu próprio means peso, that there's a most important word que significa que há uma palavra that's going to mais shape your importante study. que vai moldar o teu So I'll read estudo. the verse, Eu vou ler o versículo, and then I want you to tell me what the most important word is. logo quero que você me diga qual a palavra mais importante. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar de to uma lust mulher after her hath committed adultery para a cobiçar, já tem em seu with coração, her already in cometeu, his heart. já em seu What's our coração most cometeu important adultério word? com ela. Qual a nossa palavra mais importante? I've heard lust, Eu ouvi cobiçar, I've heard adultery, ouvi adultério, heart, coração, but none of them are the right answer. mas nenhuma Who? dessas é a resposta certa. Ok? Okay, I'll tell you what it is. And if you said it, then thumbs up. Vou dizer a resposta e se você disse a resposta, It's already. joia. É a palavra já. Because we already know about adultery.
Já We know sabemos sobre about looks, adultério, we know about sabemos hearts, sobre cobiça, sabemos but sabemos Jesus is sobre going to corações, teach them a very specific point. porque Jesus está lhes ensinando um ponto That muito this thing importante, that you've used as a específico, marker que aquilo que você usou como for marcador adultery para adultério, actually began long before you thought it was adultery. de fato aconteceu muito antes que When você your achava thoughts que era went adultério. astray, Quando os teus pensamentos you começaram had already committed adultery. a andar por aí, né, você já havia Jesus cometido adultério. Is telling them about Israel Então Jesus está and lhes their relationship contando with sobre God. Israel e o seu relacionamento com In Deus. that parable, Naquela parábola, who's the woman? quem é a mulher? Who is the entity with an ideology? Quem é a entidade com uma ideologia? It's God. É Deus. It's easy É to fácil get tripped up de se and make confundir, Israel the church and make it a woman. de fazer Israel a igreja e But torná-la as a mulher. Shemen will demonstrate Mas como o Shimen vai demonstrar, from the back and forth that was held a few days ago, baseado na discussão que houve alguns dias Israel atrás, is a kingdom. Israel é um When you reino. make it a church, you need to be sure what you're doing. Quando você faz dela uma igreja, você So in precisa this ter story, certeza do que você está fazendo. Então, nessa Israel história, Israel Is I'm just going to say your government. é o teu governo. We vou know that dizer. it's a bit more specific than that. Sei que é mais específico So que Jesus isso. tells them Então, that Jesus you lhes committed diz adultery que vocês cometeram long before adultério you threw me off your seat. muito tempo antes que vocês me When tiraram your do seu eyes trono. turned Quando os seus olhos to se the mystery viraram of iniquity para o mistério da and you iniquidade started listening to it, e você começou a you dar already ouvidos, committed adultery você já havia cometido because adultério, you were listening to those ideas. porque você estava You escutando gave them aquelas an ear ideias. and you didn't block them away. Você So, deu ouvido e você não We go back fechou to seus when ouvidos. this fornication began. Então voltamos para o ponto em que essa fornicação Is começou. the fornication when that woman consummates her relationship with that seat? É fornicação quando essa mulher consome a fornicação At the com end of aquele the story. trono no final da Or did it história. happen long before that? Ou será que isso aconteceu bem antes? It must have happened sometime before. Precisa ter So we acontecido need to be sure antes. about where it begins. Então precisamos Where ter does the certeza woman now quando start isso flirting with that seat? onde começa o We've momento learnt em que ele about estava symbology. flerteando com aquele trono. And one of the Já aprendemos symbols sobre that metodologia. we've tried to explain E um dos símbolos que nós tentamos is entender Maximus Gurgis. foi Máximo So one of the Gorgies. questions that came up from Aaron's presentation, Uma das perguntas que foram feitas no estudo do Was- Aaron, how can you take this symbol, como Gurgis, você pode pegar este símbolo, Gorgies, which is non-biblical, que não and use é, the não Bible to bíblico, define it? e pode usar a Bíblia para defini-lo. That's one way you could do it, Isso é uma maneira como você but poderia you can fazer, get the answers of the Sunday law just from the definition. mas você poderia receber as respostas sobre o decreto dominical através da definição, Because baked into this somente. idea of a flood porque contida nessa ideia is the fact da that there's inundação all this water, está o fato que toda which essa you know is água ideas, que nós sabemos that's ser being ideias restrained or kept in place. são restritas ou são When does mantidas it no seu become a lugar. flood? Em que momento ela se torna Once dilúvio, the dam a wall inundação? barrier breaks. Uma vez que So there's a restraint esse muro quebra, keeping that water at bay. que mantém, And uma once vez that que esse restraint muro, is removed, essa restrição quebra, que you mantém have a essas flood. ideias, So now essa água no seu lugar. we have a hook. E uma vez que isso acontece, Where's the você tem uma restraint inundação. removed?
E logo você tem um gancho. in a line of history. Em que Where we see momento the woman- uma restrição é removida na história? Quando você vê a mulher Okay? So we have this idea of a restraint removed. temos essa ideia de uma restrição sendo retirada, And as we've discussed in our studies about structure, e como discutimos no nosso estudo sobre estrutura, so we were talking about a hook. estávamos falando sobre um You gancho. have one line, Você tem uma a linha, symbol um símbolo that talks about que fala gauges, sobre gorges. a restraint removed, Uma restrição sendo because that's what a removida. flood is all about. Porque é isso que é sobre You use that hook o dilúvio ou a inundação to take Você you to usa another line. esse gancho para te levar a This outra linha. time, Esta vez, that line is in the Bible, essa linha sim se encontra na Bíblia. and that hook takes you to 538. E esse gancho te leva The para story about a 538. restraint or an obstacle A história sobre uma restrição ou um being obstáculo removed sendo removido for the flood from the papacy para to do its a work. inundação do papado fazer o seu 538, trabalho. Em We have the last of the 538, three horns, temos o último dos três the chifres, ostrogoths, os ostrogodos, who have been doing a work que haviam feito um resisting trabalho the papacy, resistindo ao papado, resisting the woman resistindo à mulher, from influencing the people. de influenciar as And pessoas. so, because the papacy E já que o has had papado enough of this restraint, estava farto dessa they get an restrição, army, elas arrumam um exército, Justinian's army, o exército de come along Justiniano, para and chegar take care of this problem. e cuidar desse And problema. once that problem is taken care of, E uma vez que esse problema é that third resolvido, horn is plucked up. esse Now chifre the é bad woman arrancado, e can agora start essa flirting with the má kings of Europe. mulher pode começar a flertar com os reis So da we go Europa. to our history, Então vamos à nossa história, and the question that came up e a pergunta que in- surge in Aaron's study no estudo do Aaron: was, how do you make 538 the Sunday law? como você faz de 538 o decreto unical? As he said he would do, E assim como ele disse que ele he faria, answered himself. ele respondeu a si mesmo. Because baked into William Miller's rules Porque dentro das regras de Guilherme is Miller the fact that a symbol or a figure está contido o fato que um figure, símbolo, 538, ou este número, 538, can have one or more meanings. pode ter uma ou mais So depending significados. on the theme of your study, Então, dependendo do tema do seu estudo, that figure is going to take on a different meaning each time. esse número assume So because the theme of significado our diferente study todas as vezes. Então, is the removal of a restraint o foco do nosso estudo é a remoção da restrição for the papacy, para que o the papado, bad woman, a to mulher má, rise to power, pudesse ascender ao poder, that points to the Sunday law. e sabemos que isso aponta Because ao that's the decreto marker unical, porque esse é that we o have for marcador the bad woman at the end of the world que nós temos para a mulher má no fim do to mundo, rise to power. que ela ascende ao I've given poder. two references, Eu dei duas referências, HF 43.2 HF and 43.2 2TT318.2, e 2TT 318.2, in your own time, onde você, no seu you can próprio read tempo, them você pode ler to observe where Ellen White para observar onde Ellen White makes the parallel faz o paralelo between the rule of the papacy in the 1260 entre o reinado do papado nos 1260, from 538 de 538, to what we term the Sunday law period. para aquilo que nós chamamos de período de decreto unical.
So we know that symbols can have more than one meaning. Então sabemos que símbolos podem ter mais que um significado. And this is one of the places where you need to be careful to remember that. E isso é um dos lugares que você precisa tomar cuidado de lembrar So isso. going back to our story Então, voltando para a of nossa the história Sunday law, do decreto we dominical, want to ask the question, queremos fazer a pergunta: where is there a restraint against the bad woman onde temos uma restrição contra a má Removed. mulher sendo we already removida? observed Você já observou that January 20th que 20 de janeiro is too late. é tarde Adultery happened demais. before. O adultério aconteceu So which of antes. the other options that we have Quais as outras opções que nós temos? is a restraint powerful enough É uma restrição forte that o is set up by suficiente that king que é erguida to por keep aquele bad women at rei bay? para manter mulheres más em xeque. If you think of Donald Trump, the person, Se você pensa em Donald Trump como what pessoa, did he need to do before he could start flirting with the woman, with the seat? o que ele precisava ter antes de poder What did he começar a need to flertar com o take trono? over? O que ele precisava vencer ou assumir, ou We're ganhar? talking about the year 2024, Estamos falando do ano 2024. and at the beginning of the year, E no começo do ano, an entity with an ideology uma entidade com uma ideologia stands up se and they levanta start talking to a small section of society. e começa a falar a uma pequena seção da The Democrats sociedade. Os Go through democratas their primaries. passam pelas suas The primárias, Republicans go through their primaries os republicanos passam to pelas pick suas an entity primárias with an ideology. para escolher uma entidade com uma ideologia. That entity has a good ideology, Se essa entidade tem uma boa as we ideologia, could say with Kamala Harris, como poderíamos afirmar com Kamala Harris, gatekeeper, that political party este guardião, este partido says, político, okay, I'm going to allow you to start flirting with that seat. diz então, está bem, eu te permito flertar That's com their esse job. trono. Esse That's é o what seu political parties do. papel, é isso They're que meant to partido filter out político these bad faz. entities. Eles têm um papel de filtrar essas But in entidades 2024, más. Mas em Donald Trump 2024, stands up Donald Trump se with levanta a bad ideology com uma ideologia and he má. says, I'm going Ele to diz, remove that restraint Eu vou remover essa restrição and replace it e vou with someone who's going to let me through. substituí-la com So all those alguém que good vai me deixar passar. conservatives Então, os bons are conservadores beaten up são and replaced. And são that's the story of the change of the Republican Party. batidos e são So what was substituídos. meant to be a Essa é a restraint história do Partido is Democrata. swapped Perdão. for something Republicano. that will let this bad entity through. Então, houve uma troca, né, com alguém que So, in July deixaria passar, 2024, entrar essa entidade má. At the RNC, Então, julho de 2024, na Convenção that Nacional dos institution, the political party, Republicanos, aquela instituição, o Partido Republicano, fails at their job, falha no or seu we'll say trabalho. gets removed. Podemos dizer que ele é And from removido. that point on, E daquele ponto em diante, now this entity with a bad ideology, Donald agora Trump, essa entidade com essa ideologia má is going to Donald start Trump flirting with that seat. vai começar a flertar com esse trono, assento. This seat is helpless. Esse assento, ele é needs inofensivo. Precisa de or alguém, something ou algo, to protect it. para It was the protegê-lo. Ostrogoths in 538 Foram os ostrogodos em and its 538 political parties in modern history. e são os partidos políticos na história moderna. Our important word from Matthew 5 A nossa palavra importante de Mateus is 5 already. é já. Everything after the fact Tudo depois do is just fato it worsening. é apenas como isso piora. We know that this prophetic model Sabemos que esse modelo has profético integrity tem because of integridade the agricultural model.
por causa do modelo Because it da says agricultura. that Porque once you can see diz the plant, que uma vez que você vê a i.e. the planta, plantations, isto é everything o after the flerte, fact tudo depois do is fato just that plant maturing. é apenas aquela planta The marriage amadurecendo. or consummation of that relationship O casamento, ou is just the consumação daquele culmination of a relacionamento work that began é a long before. culminação de uma obra que começou muito antes. I appreciate that there was a lot to take in, Compreendo que isso foi muito but I conteúdo, hope that mas espero que we'll say 13 studies we've had now os 13 estudos, vamos dizer, que tivemos, clarifies in everyone's mind esclareceu na mente de what todo the issue mundo is at the Sunday law qual o assunto no and decreto why looking dominical. for a physical union or relationship E por que procurar uma união física, is o what in relacionamento, English we call a red herring. é o que nós chamamos, no inglês, uma pista It's a false falsa, flag, and it's falsa easy alarme. to get tripped up. É fácil de se distrair. So I'll summarize. Vou resumir, então. The story we're tracking A história que estamos is the traçando relationship between women and kings. é o relacionamento entre mulheres e You could have a reis. good woman Você pode ter uma boa that's mulher doing their job with que these faz kings, o seu trabalho com and if aqueles that's the reis, case, e se isto é you o have a caso, head. você tem uma But when a cabeça, bad woman comes along mas quando uma mulher and má convinces vem, those kings to listen to them, convencendo esses reis para dar-lhes ouvido, to start entertaining ouvido. the ideas of that bad woman, de começar a it turns into a nutrir beast. essa ideia, as ideias dessa má mulher, ela se torna uma besta. John Ela se tells us converte em besta. João nos that diz the marker for everything that's going wrong que o marcador para tudo que dá errado is fornication. é We've fornicação. already described Já descrevemos that these kings are already married. que esses reis já So estão it's not any casados. type of fornication. Então não é qualquer tipo de It's adultery. fornicação, é adultério. So knowing that it's adultery, Então, sabendo que se we can trata de go to a adultério, prophet to define what that podemos is ir for us. para um profeta para definir And o the que isso prophet that significa I para went nós. to E o profeta que eu is escolhi Jesus. é And Jesus. in that parable, E naquela that parábola, prophetic lesson, essa lição profética, Jesus tells us that adultery begins long before you get into bed with each other, Jesus nos conta que adultério começa bem antes de which você brings us to entrar na July cama, 2024. que nos leva a julho de 2024. I hope Eu espero that may have answered some of people's questions in their que minds. isso possa ter respondido às perguntas que algumas pessoas tinham em mente. But I want to emphasize Mas quero the fact enfatizar that this symbol, o fato que este símbolo, Maximus Gurgis, Máximo Gorgias, has been the key to all of this all along. tem sido a chave para tudo Which was isto o presented. tempo todo, Sometime last year. que foi apresentado em algum momento ano In fact, passado. it was brought up in 2018. 2018, na verdade, né? Já foi levantado. Maximus Gurgis. Máximo Gorgias. So we'll close with a word of prayer. E assim vamos encerrar com uma palavra de oração. I just want to say very, very quickly, I know Elder Parminder said we're not going to answer it, Brevemente, quero responder uma coisa, dizer uma coisa. Sei que but a you São see Parmina this disse que a symbol gente não pop iria up responder, at what we would call the increase of knowledge. mas a gente vê esse símbolo aparecendo no aquilo But que what's nós it an chamamos de increase aumento of de knowledge conhecimento. of? Mas aumento de conhecimento de quê? The Sunday law.
sobre o We should decreto have had unical. an increase of knowledge from Quintus Fabius Maximus Gurgis Deveríamos ter tido um aumento de conhecimento sobre Quintus Fabius Maximus Gurgis, about the Sunday law, sobre o so it decreto doesn't break unical. any rules. Então, não quebra regra nenhuma. Let's close in prayer. Vamos encerrar com oração. Dear God, Querido Deus, we come to you at the end of this camp meeting to estamos praise your aqui name. no final dessa Thank you campal. for your patience. Chegamos a Ti para louvar For Teu working nome, with agradecer us. pela Tua paciência, For trabalhar being the good conosco, woman, por ser a that boa we mulher que nós because precisamos, we love your ideas. porque amamos as Tuas And I pray ideias. that as we continue to E build up this kingdom, oro que ao construirmos esse reino, we may keep continuing learning about those ideas. possamos continuar aprendendo I sobre pray essas that this ideias. camp meeting may have been as much a blessing to you as it was to us. Eu oro que essa reunião campal possa ter sido uma I thank you for your grace and your bênção para mercies, Ti, como tem sido para nós. and ask that you may continue working with us. Peço pela Tua misericórdia, This is my peço prayer in que Jesus' continues name. trabalhando conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.